Olá pessoal, e vamos a mais uma atualização do caso Isis. Rodrigo, tio de Isis, fez um depoimento a respeito do caso, e segue as palavras dele. Marcos Rony desapareceu com a Isis. Esse é Marcos Wagner de Souza, que desapareceu com minha sobrinha Isis. Vitória no dia 6 de junho de 2024, e até agora não temos notícias dela. Enquanto ele está preso em silêncio, e minha família chorando a cada dia. Marcos é o único e principal suspeito que desapareceu com minha sobrinha, e falo isso com toda a minha convicção. Desde o primeiro minuto que conversei com ele no dia 6 de junho, vi realmente que ele tinha feito algo com ela. Ele deu várias contradições a respeito, tanto para mim, para a rádio em que ele deu entrevista, e principalmente para a polícia em inquérito. Marcos nunca colaborou com as investigações, por isso não acreditem no que os advogados dele falam, pois querem apenas ajudar seu cliente a sair da cadeia, mesmo sendo o responsável pelo desaparecimento da Isis. Marcos reseteu todos os celulares dele, e foram 3 celulares, inclusive da esposa. Reseteu inclusive a nuvem do celular para não encontrarem nada. Marcos nenhum momento colaborou e nenhum momento ele foi de espontânea vontade na delegacia, e sim, porque foi chamado pelo delegado, e ele ao ir, foi acompanhado com um advogado criminalista, e mesmo assim novamente deu novas versões, sempre contradizendo em tudo. Marcos de início para mim, falou que nem a conhecia, depois contou que tinha visto ela em maio apenas, e que naquela data tinha passado o dia trabalhando, e à noite tinha ido fazer compras, mas sempre se contradizendo em suas próprias mentiras. E ele só falou que tinham saído naquele dia, porque eu falei para ele que estava sabendo de outras coisas a respeito. Inclusive disse que tinha rastreado o celular da Isis, senão, ele nem teria contado que eles tinham se visto naquele dia, e continuaria mentindo. Desde o início ele mentiu, nenhum momento ajudou. As filmagens afirmam que ele saiu da cidade com ela, e voltou após 57 minutos, sendo que novamente ele mentiu que só tinha deixado na Vila São José, e voltado para a cidade, onde daria um tempo de 5 minutos. Marcos nunca colaborou, inclusive fugiu exatamente no mesmo dia que saiu o decreto para ele ser preso, e que coincidência novamente, ele fugir exatamente nesse dia, parece que até que alguém contou a ele, né? E ele não se entregou de espontânea vontade em Francisco Beltrão, é porque realmente o cerco se fechou para ele, mas como ele conseguiu chegar até lá, né? E ele não se entregou de espontânea vontade em Francisco Beltrão, é porque realmente o cerco se fechou para ele, mas como ele conseguiu chegar até lá, né? São as coincidências ou ajuda. Marcos fez tudo premeditado, tinha passado o início da semana procurando remédios abortivos, com uma enfermeira, que por meio de denúncias diz que ela fazia isso na cidade, e por sinal, o seu celular também está apreendido, e tem que ser investigada, procurou por farmácias, e lembrando que aborto é crime. Marcos tem 35 anos, e minha sobrinha de menor e ela grávida dele, e ele desaparece com ela. Marcos, um segurança na cidade que tinha apenas um MAI, e nem tinha licença para trabalhar de vigilante, mas na cidade andava armado, inclusive mais armado que a polícia, fazendo blitz na cidade, dando tiro em frente de casa de cidadãos, pegando jovens no qual ele dizia que eram noiás, e ameaçava, agredia e fazia pular da ponte, senão ele atirava. Usava em seu carro GAROFLEX, no qual é proibido, mas como ele dizia, com ele não dava nada. Esse é o Marcos, que cuidava de residências na cidade, e com apoio de outros que ele prestava serviço. Mas como ele prestava serviço sendo dessa forma, principalmente sendo irregular? E segundo outras informações, o carro dele não poderia estar rodando na cidade por multas e documentos atrasados desde fevereiro de 2023. Tem processo por agredir seu sogro de 78 anos, que quase o matou. Em Tibagi agredia mulheres, era machista, dissimulado e manipulador, e mesmo assim com várias amantes. Isso porque eu recebi várias denúncias a respeito dele, de mulheres que andavam com ele, e que ele era agressor, e depois fazia de boa pessoa pedindo desculpas. Marcos tem um filho com uma mulher PCD, e enquanto ela pedia pensão para ajudar nas despesas do filho que ela tem com ele ameaçava e quando via ela na rua tentava atropelar, jogar o carro ou moto em cima dela, fora tantas outras coisas que ele fazia na cidade, ressaltando, ele engravidou uma mulher estando casado, esse era o homem íntegro, e de família.
Outro caso da morte da Tatiane em 2016, encontrada morta, e testemunha-chave afirma que a Tatiane tinha contado a ela que estava indo se encontrar com ele. Ele tinha relação com a Tatiane, e ela aparece morta, e um morador de rua, que nem morava em Tibagi, é condenado, e o Marcos sai como inocente. Marcos tem um passado sujo, onde em outras ocorrências, principalmente de mortes, e ele sempre está no meio. Coincidências? Marcos vivia com algumas autoridades na cidade, inclusive com camisa da polícia, e isso pode, o porquê dele ser tão protegido, porque em início das investigações, foi tudo uma lentidão, muitas falhas, querendo esconder a sujeira debaixo do tapete, e ainda tem algumas autoridades e alguns vigilantes que apoiam ele. E se fosse com um filho ou filha de vocês, o que vocês fariam? Marcos Wagner de Souza é bandido, é criminoso, e ele não pode viver mais na sociedade, tem que continuar preso, e eu creio em nome de Jesus, que ele vai continuar preso, e pagar por tudo que fez, pois são muitas pessoas, familiares que choram ainda devido às maldade que ele já fez. Estou aqui lutando pela vida da minha sobrinha, que não teve direito de se defender, e por todas as pessoas que o Marcos fez mal, por todas as famílias que ainda choram pela maldade do Marcos, e algumas delas ainda choram pelo luto de seus entes. Como é ser um homem íntegro, honesto como ele disse, sendo um criminoso no meio da sociedade, agressor, machista, com várias mulheres na cidade, amantes, e sempre fazendo maldade em oculto. Marcos tem componentes muito fortes para ele não sair mais da cadeia, e eu creio nisso. E você que sabe de mais alguma coisa sobre o Marcos, não tenha medo, denuncie, pois tem uma família que chora todo dia sem notícias de uma promessa de Deus que ele desapareceu, e somente ele e quem o ajudou sabe aonde ela está. Mas eu creio que nada ficará no oculto aos olhos de Deus, e todo o mal que ele fez será paga na justiça de Deus e na justiça do homem dentro de uma cadeia, onde ele deve ficar e vai ficar. E peço de todo meu coração à esposa do Marcos, que venha contar o que sabe dele, que o Espírito Santo toque em seu coração, e venha contar o que sabe, pois ele é manipulador, é dissimulado. Tem uma família que não dorme direito, chora todo dia, e sem saber aonde o Marcos levou a Isis e o que ele fez com ela. Deus está comigo e não vou desistir de lutar, e ver o Marcos condenado, e a Isis encontrada. Agora me diz uma coisa, onde está a Isis? Cadê a Isis? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós.